eu e meu grupo nós ficamos responsáveis por falar sobre a espectroscopia de absorção atômica na região de ultravioleta visível. O meu grupo é formado pela Camille Barbosa, Felipe Silva, eu, Gerlane Squires, Kelvin Rian, Luana Conde e Richard Miranda. Nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios, os fundamentos, os componentes do equipamento e a aplicação na área de formação. De forma resumida, o que é essa espectroscopia de absorção? Ela é uma técnica de análise que determina a quantidade de um elemento específico, átomos em contato com a radiação eletromagnética no espectro ultravioleta visível. Esses métodos eles são baseados na medida da quantidade de radiação eletromagnética que é absorvida por espécies atômicas. Elas absorvem energia que pode se chamar de fótons, em comprimentos de ondas específicos que resultam na transição eletrônica. O comprimento de onda em que o átomo ele realiza essa transição eletrônica, ele pode ser medido por um aparelho, que é o espectrofotômetro atômico. E a concentração assim da amostra pode ser quantificada. Sobre os princípios do método. O princípio fundamental da espectroscopia de absorção envolve a medida de absorção da intensidade da radiação eletromagnética que provém da fonte de radiação primária por átomos gasosos no seu estado fundamental. Para que esses princípios eles possam ser validados, a gente pode ver que todos os átomos absorvem luz. O comprimento de onda que a luz é absorvida é específico para cada elemento e a quantidade de luz absorvida é proporcional à concentração de átomos, tornando assim essa propriedade capaz de quantificar os átomos presentes na amostra. Essa radiação eletromagnética ela é adicionada a esse átomo, irradiando o átomo no estado gasoso no seu estado fundamental, deixando esse átomo agitado. E para que esse átomo ele volte ao seu estado fundamental, ele vai emitir uma radiação que pode ser em forma de luz ou em forma de fóton. As vantagens desse método é porque ele possui uma alta sensibilidade e eles podem identificar as substâncias em níveis de ppm ou ppb. Aqui a gente pode analisar uma faixa do espectro eletromagnético do ultravioleta visível, que vai de 10 nanômetros até 780 nanômetros, em que a parte visível fica entre 380 a 780 nanômetros. Essa radiação eletromagnética é um tipo de energia que pode ser descrita como uma onda que ocorre simultaneamente em campos elétricos magnéticos perpendiculares entre si. Eles podem se propagar não só no vácuo, como em meios materiais, a exemplo do raio-x, da energia que é utilizada para aquecer o micro-ondas e do calor da fogueira. Agora nós vamos dar continuidade ao assunto. Boa tarde, meu nome é Kelvin e eu vou falar sobre os fundamentos da espectroscopia UV-Vis. Entre esses fundamentos está a radiação eletromagnética. Essa radiação se dá pelo UV-Vis. Eles são emitidos por diversos tipos de lâmpadas. Como é que essa radiação chega na Terra? Elas são emitidas pelo Sol, só que elas chegam em menor quantidade porque elas passam pelas camadas da atmosfera. Essa radiação possui alguns princípios. Entre esses princípios está a absorção de radiação. Ela se dá nas regiões de UV-Vis por espectro eletromagnético, por meio de moléculas e íons. Existem também as espécies absorvedoras. Essas espécies têm elétrons promovidos a níveis de energias mais elevados, que ocorre a absorção de energia quantizada. Existe também o estado fundamental, que é o estado de menor energia, e existe o estado excitado. Esse estado ele é quando uma molécula ou íon absorve um fóton. A energia desta espécie ela aumenta para um estado de energia maior. Obrigado. Bom, eu sou Felipe Teixeira Silva e vou ficar com os métodos espectrométricos. Como as interações da radiação com a matéria podem ocorrer tanto em nível atômico como em nível molecular, e esses métodos instrumentais espectrométricos se dividem em 4 classes que são emissão, luminescência, espalhamento e absorção, podendo ser atômica e molecular. A absorção atômica, o espectro é em forma de linhas finas devido aos níveis atômicos sem subníveis energéticos. Já a absorção molecular, o espectro de absorção é caracterizado por bandas largas devido a vários níveis e subníveis energéticos das órbitas moleculares. E alguns termos importantes, temos a radiação ultravioleta, que é a radiação de frequência mais alta do que a luz violeta, e a radiação
infravermelha, que é a radiação que conhecemos como um calor em uma frequência mais baixa e um comprimento maior do que a luz vermelha. A radiação visível é aquela que os nossos olhos enxergam. E uma observação é que os métodos espectrométricos, eles abrangem um grupo de métodos analíticos baseados na espectroscopia molecular e atômica. E a espectrometria e os métodos espectrométricos se referem às medidas das intensidades de radiação usando transdutores fotoelétricos ou outros dispositivos eletrônicos. E na colorimetria, a variação de intensidade de cor de um sistema como a mudança de concentração de um dos seus componentes forma a base do que é chamado de análise colorimétrica. Na colorimetria visual, usa-se normalmente como fonte luz branca natural ou artificial. E as determinações são feitas por instrumentos simples chamados de colorímetro ou comparadores de cor. E quando substitui o olho humano por uma célula fotoelétrica como um detector, o instrumento passa a ser designado como um colorímetro fotoelétrico. Funciona da seguinte forma: a fonte de radiação emite luz, essa luz é fracionada pelo monocromador nos comprimentos de onda que os compõem, ou seja, ela sofre refração. A faixa de comprimento de onda inicialmente relacionada é dirigida para a amostra e parte dessa luz é absorvida e outra parte é transmitida. Bom, a luz que é transmitida chega no detector e lá ela é transformada em sinal elétrico. E finalmente, o sinal elétrico é recebido pelo computador que transmite esses dados em forma de espectro. Como foi citado, o espectrofotômetro são compostos basicamente por 5 partes: a fonte de radiação, o monocromador, o porta-amostra, os detectores e o indicador de sinal. Existem diversos tipos de cada componente em um espectrofotômetro. Bom, o espectrofotômetro é um instrumento de análise amplamente utilizado em laboratórios de pesquisa e ele é capaz de medir e comparar a quantidade de luz absorvida. Bom, existem duas classes de espectro: o de feixe simples e o de duplo feixe. Bom, eles são constituídos essencialmente por 5 componentes principais, que são fontes de radiação, o monocromador, o porta-amostra e os detectores e o indicador de sinal. Olá, meu nome é Camille Barbosa e eu vou falar sobre os tipos de componentes do espectrofotômetro. Dentre esses componentes, a gente tem as fontes de radiação. E na fonte de radiação tem a lâmpada de filamento de tungstênio, que é uma fonte de radiação que emite no visível e no infravermelho próximo, ou seja, produz uma radiação útil para o funcionamento do espectrofotômetro na faixa de 320 a 2.500 nanômetros. A lâmpada opera em uma temperatura de 3.000 kelvins. A gente tem também a lâmpada de descarga de deutério, que é uma fonte de radiação que emite no ultravioleta, ou seja, ela produz uma radiação útil para o espectrofotômetro na faixa de 200 a 400 nanômetros. Nessa lâmpada, os elétrons eles são excitados por uma descarga e quando voltam para os seus estados fundamentais, eles emitem radiação. Dentro das fontes de radiação tem a lâmpada de vapor de mercúrio. E na lâmpada de vapor de mercúrio, que é uma fonte de radiação que emite no visível e no ultravioleta. Ou seja, ela produz uma radiação útil para o espectrofotômetro na faixa de 300 a 600 nanômetros. Outro tipo de componente do espectrofotômetro são os monocromadores. Dentro dos monocromadores, a gente tem o prisma, que é um elemento óptico transparente com superfícies lisas e polidas capazes de refratar a luz incidente. Os prismas eles podem ser usados para refletir a luz ou para dividir a luz branca policromática em 7 componentes monocromáticos do espectro visível. Dentro dos monocromadores, a gente tem as redes de difração, que é um componente óptico com uma estrutura periódica que divide e difrata a luz em vários feixes, que viajam em diferentes direções.
As redes de difrações possuem uma resolução melhor do que os prismas, e eles podem ser usados em todas as regiões espectrais. Outro tipo de componente do espectrofotômetro são os compartimentos para amostras, e nela tem a cubeta, que são usadas para amostras líquidas. O recipiente utilizado é a cubeta retangular de vidro ou de quartzo. A cubeta ideal para medidas realizadas em espectrofotômetros é aquela que a aresta da base tem o tamanho de 1 centímetro. Esses recipientes eles devem ser de materiais diferentes dependendo da região de análise. Caso a medida ela seja feita na região do visível, então a cubeta ela deve ser de vidro. Porém, se a região da análise for feita no ultravioleta, então a cubeta deve ser de quartzo, já que o vidro ele absorve a radiação ultravioleta. Outro tipo é o detector. Dentro do detector tem o tubo fotomultiplicador, que é um dispositivo elétrico que converte a luz em sinais elétricos. São detectores extremamente sensíveis nas regiões do ultravioleta, visível e infravermelho próximo. Esse detector multiplica a corrente produzida pela incidência da luz em até 100 milhões de vezes. Dentro dos detectores, a gente tem o CDC, que é o dispositivo de carga acoplada, que são detectores baseados em silício e consistem em uma matriz densa de fotodíodos que convertem a energia de fótons incidentes de elétron. E por último, a gente tem o indicador de sinal, que o mais usado é o computador, que é um dispositivo de processamento de dados utilizado. Nele são instalados software apropriados que fornecem o resultado das medidas realizadas no espectrofotômetro. Olá, eu sou o Richard e eu vou falar um pouco sobre a aplicação do método na área de formação, que a nossa área de formação é a engenharia florestal. A técnica que nós encontramos foi a determinação do teor de sílica em madeira por espectroscopia no ultravioleta visível. Qual a importância de saber do teor de sílica para a gente aqui na área de engenharia florestal? A importância é que quando nós sabemos o teor de sílica na madeira, quando tem sílica na madeira, a madeira se torna mais forte por conta que a sílica melhora as suas propriedades físicas e mecânicas, dessa maneira deixando ela menos suscetível ao ataque de micro-organismos. Esse tipo de madeira é encontrado em árvores pertencentes à família das madeiras tropicais. E é muito importante saber disso, porque quanto maior o teor de sílica na madeira, maior o valor de mercado desta madeira, por conta que ela é menos frágil que as outras. E essa foi a nossa apresentação do trabalho e muito obrigado pela atenção de vocês.